Muito bem, amados irmãos, pastor Joimar com vocês, trazendo a aula número 3 da nossa apostilinha. Então, hoje a doutrina da onipotência do Filho de Deus. Estamos vendo como assunto principal, tá, os atributos de Deus, ou as virtudes de Deus. E nós acabamos entrando em a onipotência do Filho e a onipotência do Espírito, como abrindo um parêntese para explicar para algumas pessoas que tinham dúvidas a respeito da divindade, do poder e onipotência de Cristo, tá bom? Então foram lançadas dúvidas, quais nós estamos respondendo através dessas aulas curtas. Então, nós vimos na aula anterior que Jesus tem o poder de ressuscitar mortos, isto é, ele consegue trazer a vida, fazer o corpo e a alma se unirem novamente. Tá? Corpo e alma, ou corpo e espírito, é a mesma coisa. O homem é formado por duas partes, segundo as Escrituras. Um é o corpo formado do pó da terra, e também o fôlego de vida, que é chamado assim, ou chamado de alma, ou espírito, porque é a parte imaterial do homem. Imaterial com material. É por isso que Paulo, quando vai falar de Adão, ele fala, primeiro foi formado o homem terreno e depois o homem espiritual, que é Cristo, fazendo alusão a Adão, que foi formado de duas partes. Primeiro o pó da terra e depois o sopro de vida, mostrando que o sopro foi quem deu a semelhança e a imagem de Deus para Adão, imagem e semelhança, tá? Sempre lembrando as palavras Selen no hebraico e Demut. Então Jesus consegue, por sua palavra, trazer vida aos corpos mortos. Ninguém consegue fazer isso. Mais uma vez, repito que nenhum anjo, nenhum arcanjo, nem qualquer outra criatura, a não ser o próprio Deus, Filho encarnado, Deus Pai, o Espírito Santo, conseguem dar vida a algo que já se foi, a um morto. Só a obra divina consegue fazer isso, só Deus consegue fazer isso. Ele é o Criador e ele diz que ele mata e faz viver. E assim ele faz oficialmente e com seu poder. Vimos que Jesus ressuscitou Lázaro, João 11, de 14 até o 44. Nós lemos salteando textos, mas o assunto principal é que Lázaro foi ressurreto por Jesus. Quando você olha na conversa de Maria e Marta com Jesus, então Jesus disse assim, Marta disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Destacamos na aula passada que agora inverteu-se, né, a questão. Marta, que na outra ocasião ficou cuidando dos afazeres domésticos, e Maria sentada ouvindo Jesus, agora quem corre para Jesus para conversar com ele é Marta. E Maria fica no lugar onde ela estava. Então Jesus responde para ela. Ela diz, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse assim, teu irmão há de ressurgir. Replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mostrando que o entendimento judaico, o entendimento da igreja do Antigo Testamento, é que vai haver um juízo, um juízo final, onde os mortos levantarão em uma só vez. Não haverão 3 ressurreições dos mortos. Tá bom? Por que está falando isso, pastor? Porque é comum as pessoas pensarem que Jesus vai voltar para um grupo que vai com ele, depois um outro grupo que vai ficar, aí outro grupo que vai novamente. Então, ele mostra que haverá uma ressurreição na fala de Marta. Então, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, ele ordenou que tirassem a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente,
para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, isso mostra que a voz poderosa de Cristo atravessa os espaços e alcança com a sua ordem todos os seres em qualquer lugar que estejam. E Lázaro então retorna ao corpo, a alma de Lázaro retorna ao corpo morto, ou o espírito de Lázaro retorna ao corpo morto. E ele volta à vida. E não somente isso, mas o próprio corpo obedece. As células voltam a funcionar. Imagine, 4 dias, todo o tecido já estava necrosado. Mas a ordem de Cristo, as células voltam a funcionar. E não só voltam a funcionar, como são restituídas a carne, os ligamentos, os ossos, os músculos, os nervos, tudo é restaurado. Não adianta a célula funcionar num corpo morto, apodrecido. Simplesmente. Mas tudo é refeito instantaneamente. Assim como foi feito na criação de Adão, onde o barro foi transformado em carne imediatamente porque foi usado barro, mas imediatamente porque não teve um processo de duração de dias ou eras, mas foi algo instantâneo, tá? Creio que a palavra instantaneamente caia melhor exegeticamente do que imediatamente, né? Para quem gosta do grego, a palavra instantaneamente ela cai melhor nesse sentido. Então ele tem poder. E a ressurreição de Lázaro, em especial, mostra e é uma figura de todas as ressurreições que haverão, inclusive na ressurreição geral, onde os indivíduos, desde o começo do mundo, desde Adão até o último que estiver sobre a terra, vai participar desta ressurreição. Falamos na aula passada, Jesus Cristo tendo dado a voz a ordem ao arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, então fará que os mortos ressuscitem. Primeiro, no caso, os crentes, né? Então voltarão aos seus corpos. Eu vi uma polêmica esses dias, um pastor, aquele que estrangeiro, acusando um pastor reformado, o Hernando Dias Lopes, de estar errando na sua avaliação. Eu não sou defensor de Hernando Dias Lopes, não sou tutor dele, mas a pregação do Hernandes está correta, do reverendo Hernandes está correta. Porque os santos que estão com Cristo, as almas que estão debaixo do altar, como é dito por João, e os santos que estão com Cristo, que virão com ele nas nuvens do céu, eles serão imediatamente ligados ao seu corpo. E nós, os vivos que ficarmos, assim Paulo cria, né, na imediata volta de Cristo para os seus dias, ele chegava a pensar sobre isso, embora ele mesmo depois fale a respeito que não virá o fim sem primeiro manifestar-se o homem da iniquidade, que ele queria que seria breve em seu tempo, por alguns textos que ele apresenta. Então, mostra que os crentes que estiverem vivos, eles serão transformados, terão um novo corpo, sem precisar que aquele corpo esteja na terra para ser ressurreto. Se você acha estranho, é só pensar em Elias, que foi levado aos céus e seu corpo foi transformado, certamente. Porque nenhuma carne e sangue, isto é, natureza pecaminosa, podem herdar o reino do céu. Ele não está dizendo que você vai virar um fantasma, tá? E não vai ter carne e sangue lá no reino dos céus. Mas está dizendo a corrupção não vai herdar o reino dos céus. É só isso que ele está dizendo. Uma linguagem comum do Antigo Testamento e da época de Jesus. Tá bom? Do Novo Testamento também. Então carne e sangue não herdam o reino de Deus porque a natureza antiga, humana, caída, depravada, pecaminosa, não pode herdar, não pode entrar no céu. Por isso ela tem que ser transformada. Então a ressurreição de Lázaro é já a ilustração real da ressurreição geral, onde Jesus vai dar a ordem e todos nós voltaremos aos nossos corpos. Tá bom?
para prestarmos contas, ficarmos em pé diante do trono. Isso entra em escatologia, tá? Acompanhe o canal e você vai ter daqui uns dias a escatologia também. Então, se tiver dúvida, deixe perguntas aqui embaixo, que nós, à medida que o tempo der, responderemos. Então, ele mostra sua onipotência ressuscitando os mortos. Também curou leprosos imediatamente. Mateus 8, 2 e 3, tem várias curas de leprosos no Novo Testamento. Marcos 1, 41. Então, eis que um leproso, Mateus, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Temos também, em Marcos, ele disse: ser limpo. Tá? Em Lucas, Jesus cura 10 leprosos que se aproximaram dele quando ele passava por uma aldeia. Disse-lhe Jesus, Lucas 17, lá 11 a 19, para quem for acompanhar aí, que é importante, para se apresentarem ao sacerdote. E quando eles foram, ficaram limpos. E nos casos que nós vemos, foi instantaneamente. Só para você ter uma ideia, né, a lepra, que tem o nome científico Mycobacterium leprae, ou outro nome que é Mycobacterium lepromatosis, é conhecida atualmente como bacilo de Hansen. Isso por causa daquele médico descobridor da cura, o primeiro médico que descobriu a cura para hanseníase, é chamada hanseníase, né? Porque foi o médico Gerhard Armor Hansen, lá que nasceu lá em 1841. Depois vocês pesquisem, aí vocês vão descobrir. E falecido em 1912. Então ele pesquisou e descobriu que ela é causada por uma bactéria. Tá? Isto é, descobriu que podia ser feito um tratamento com antibióticos. E depois lá veio a Alice Ball com o aperfeiçoamento do tratamento, também uma norte-americana. Hoje o tratamento tem cura. Porém, no período de Cristo, esse tratamento não era eficaz. Eles derramavam vinagre para tentar conter a bactéria. Vinho, vinagre e outras ervas, né, e elementos. Cal. Então, o tempo de tratamento era até morrer o paciente. Geralmente ele era banido para um leprosário, uma vila de leprosos, condenado a ficar longe de sua casa, de sua terra. Tá? Hoje o tratamento, nos tempos modernos, dos pacientes, tem duas classificações. É chamado de paucibacilar e também de multibacilar. A primeira que eu falei tem 6 meses de duração e a segunda tem 12 meses de duração. Com tratamento com poderosos antibióticos modernos, de 6 a 12 meses. Tá? A OMS recomenda o uso de 3 medicamentos: a dapsona, a rifampicina e a clofazimina, que são poderosos antibióticos e ainda assim chegam até 12 meses de tratamento. Porém, com a onipotência de Cristo foi instantaneamente, só com a ordem dele: olha, eu quero que vocês fiquem limpos, curados. Imediatamente a lepra foi embora e a pele ficou restaurada. E Jesus ordenou que eles fossem aos sacerdotes, não para cumprir um sacrifício, que o sacrifício ia validar, mas para que o sacerdote fosse testemunha de que o Messias estava presente. Então veja, não é que nenhum pastor pega esse texto e fala: já foi curado, agora você tem que dar uma oferta, como os vigaristas fazem, né? Os trambiqueiros fazem. Agora você tem que dar uma oferta, porque você foi curado, você conseguiu sua bênção, conseguiu seu INSS, conseguiu seu... Agora você vai lá e dá sua oferta lá para mim, então não. Jesus mandou para ser testemunha de que houve uma cura, já que o sacerdote era quem avaliava quem podia estar puro ou não. Tá bom? Só por isso. E, claro, para o judeu fazer os rituais e ficar novamente limpo diante da sua religião. E testemunhado diante de todos que ele estava curado e pronto para adorar com a comunidade judaica. Então, ele tem poder sobre as enfermidades, não só sobre a lepra, que era incurável no período de Cristo, a não ser por ele,
mas também sobre o câncer. Tá? Era chamado de gangrena, né? Eles falavam gangrena, muitas vezes. Então ele tem poder sobre os elementos da natureza. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas já se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vimos isso no sermão do domingo, na mensagem de domingo, e é claro, mostra o poder daquele que é Senhor sobre as tempestades, reportando ao princípio da Escritura, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tá? Mostrando que ele é dominador. E assim também, o Senhor que marcha pelas profundezas das grandes águas, das massas das grandes águas. E Jesus vem confirmando que de fato ele é Senhor sobre tudo isso, sobre o seu mundo, o mundo que ele criou. Lhe pertence, ele tem senhorio sobre ele. Quem quiser conferir mais, veja o sermão, mas ele mostra domínio sobre os elementos da criação inanimada, água, ar, rochas, e elas obedecem. Como a rocha vai obedecer a Cristo? Ele pode dar a ordem para que elas caiam sobre a terra, como vai acontecer perto do juízo final. Grandes rochas cairão do céu. Chuva de asteroides, imensa chuva de asteroides, cairá sobre a terra. Talvez o incrédulo ou outro fale: mas como isso é possível? Ele vai fazer o quê? É só a gravidade, acontecer uma anormalidade da gravidade próximo a Saturno, que o cinturão de asteroides pode vir para cá, ser puxado pela gravidade da massa do Sol. Enfim, não sabemos como Cristo vai fazer as rochas caírem. A Bíblia diz que vai e nós acreditamos que sim, tá bom? Então, pela sua onipotência, ele comanda as rochas, a água, a terra. A terra se abre para engolir os rebeldes, Datã, Coré e Abirão, ou Abirã em algumas versões, tá? E algumas versões também chamado de Corá, Datã, Corá e Abirã, ou Datã, Coré e Abirão, dependendo da sua versão. Todas estão corretas, podem ser interpretadas assim. Então, em Mateus 14, 25 e 32, fala a respeito da tempestade no mar, onde Cristo agora é visto andando por sobre as águas. Inclusive é um milagre que ele efetua nele mesmo, de manter-se em pé na superfície das águas do mar tempestuoso. Se fosse uma poça d'água já seria um milagre, mas ele caminha quilômetros, sendo iluminado com certeza pelos relâmpagos da noite, e ele caminha em direção ao barco solapado pelas ondas, mostrando o seu poder, seu domínio sobre a criação. Ele dá ordem ao mar, e o mar o sustenta. Ele dá ordem à criação e ela obedece, porque ele é onipotente. Tal qual o poder de Deus é proclamado, Yahvé, é proclamado no Antigo Testamento, esse poder agora é colocado sobre os ombros de Cristo, conforme Isaías, capítulo 9, verso 6. Deus forte, Pai da eternidade. Então ele detém essa propriedade de poder ordenar os elementos e eles lhe obedecerem. Então, eu prometi para vocês que era a última aula, mas essa aula 3 tem continuação por causa do nosso tempo. Não sai daí, acompanhe a aula imediata.
A aula vai ser colocada como aula 4, tudo bem? Então, para nós terminarmos esse assunto e voltarmos aos atributos divinos, tá bom?